Clério José Borges, Entre Trovas e Trovadores. Este programa abordará trovas e trovadores do neotrovismo, movimento literário em torno da trova no Brasil, criado a partir da fundação do Clube dos Trovadores Capixabas, 1º de julho de 1980. Iniciamos agora mais um programa Entre Trovas e Trovadores, um programa do Instituto Projeto Social ACAPS-CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Olá pessoal, meu nome é Clério José Borges, estamos iniciando agora nesse momento o programa Clério José Borges da Rádio dos Poetas Trovadores. Esse programa é o programa inicial, a gente chama de programa piloto, programa número 0, onde a gente vai dar uma noção geral do que seja os nossos programas daqui para frente. Os programas de Clério José Borges inseridos dentro da playlist da programação da Rádio dos Poetas Trovadores, essa rádio online. Meu nome é Clério José Borges, eu sou poeta trovador capixaba, historiador, sou autor do livro História da Serra e várias outras publicações. Sou presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, uma entidade cultural fundada no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, a 18 de novembro de 2017, com base na estrutura organizacional do antigo Clube dos Trovadores Capixaba, uma entidade cultural sem fins lucrativos, fundada no estado do Espírito Santo em 1980, mais precisamente no dia 1º de julho de 1980. Nós cultuamos a trova literária, a trova como obra de arte, como literatura. Nós fazemos parte de um movimento no Brasil chamado Movimento Trovadoresco e, mais precisamente, denominado agora de neotrovismo. Neotrovismo, neo, a partícula neo, significando novo, novo trovismo. Para explicar para as pessoas que não têm conhecimento ainda, o trovadorismo da Idade Média é um assunto que é apresentado nas escolas, né? Todos têm conhecimento desse grande movimento que foi o trovadorismo na Idade Média. Mais precisamente, atualmente, nós divulgamos a trova como obra de arte, literatura. O que é neotrovismo? Neotrovismo é um movimento literário brasileiro em torno da forma de poesia chamada trova, composição poética de 4 versos, com 7 sílabas poéticas a cada verso. Em poesia, cada linha se chama verso. Então, com 7 sílabas poéticas cada verso, ou seja, cada linha, com rima e sentido completo. Neo significa novo, trovismo é o mesmo movimento trovadoresco ou trovismo iniciado pelo trovador Luiz Otávio, nome verdadeiro Gilson de Castro, com a publicação do livro Meus Irmãos os Trovadores, lançado pela editora VEC, em 1956, com 260 páginas, com mais de 2.000 trovas de mais de 600 autores de diversas cidades brasileiras. E aí nós temos, então, o surgimento desse grande movimento em torno da trova no Brasil, iniciado com Luiz Otávio. A partir dessa publicação Meus Irmãos os Trovadores, de 1956.
Em 1960 é fundada a União Brasileira de Trovadores, que é uma entidade a nível nacional. Primeiro foi o Grêmio Brasileiro de Trovadores, com Rodolfo Cavalcante na Bahia e Luiz Otávio no Rio de Janeiro. E depois passou a ser a União Brasileira de Trovadores, com o comando de Luiz Otávio no Rio de Janeiro. O que vale destacar? O Clube dos Trovadores Capixaba foi fundado a 1º de julho de 1980. Segundo o historiador Eno Teodoro Vanck, autor de várias obras sobre história da trova no Brasil, em 1º de julho de 1980, o poeta trovador capixaba Clério Zé Borges, ao iniciar uma entidade cultural denominada CTC, Clube dos Trovadores Capixabas, né, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, dá início a uma nova movimentação em torno da trova no Brasil, chamado neotrovismo. Clube de trovas são criados de norte a sul do Brasil e vários eventos como encontros e congressos de poetas trovadores são realizados em várias cidades brasileiras. Porto Alegre, com a organização local dos escritores Santenese, Nelson Facunelli e Antônio Soares. Porto Velho, em Rondônia, com a organização local da escritora Cleon Marian, em 1989. Salvador, Bahia, com a organização do escritor Luciano Jatobá e Francisco Teles. Olinda e Recife, com a organização local da jornalista Alba Tavares Correia, em 1988 e 1989. Rio de Janeiro e Petrópolis, Magé, Bom Sucesso, Ilha de Paquetá, com a organização dos poetas locais, Maria de Fátima Brasil, em Petrópolis, Maria de Fátima Brasil, jornalista Jorge da Mata Freire, de Magé. Magé organizou também congressos e eventos lá em Magé, com a nossa colaboração principal do CTC, Clube dos Trovadores Capixaba, Laís Costa Velho, da editora Codpoi, Cooperativa de Poetas e Escritores, José Maria de Souza Dantas, professor da SUAM, Sociedade Unificada de Ensino Augusto Mota, localizada em Bom Sucesso, a professora Lúcia Matos, que nos ajudou a organizar o Seminário Nacional da Trova, na época era seminário, lá na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. São Paulo, foram organizados 2 congressos com a organização local das professoras Inês Catelli e Marília Martins. Timóteo Acesita e Coronel Fabriciano, com a organização local da professora Zaira de Carvalho. Corumbá, com a organização local do escritor Benedito Carlos Gonçalves Lima. Ele é até nosso correspondente até hoje, da nossa CLAP-CTC, a nossa Academia Capixaba de Letras e Artes, Poetas Trovadores. Corumbá, com a organização local do Benedito Gonçalves Lima, né? Nós queremos dizer que Benedito C.G. Lima é um nome conceituado do movimento trovadoresco, do movimento neotrovismo, lá na região centro-oeste do nosso país. Em Maringá, no Paraná, com a organização local da escritora Geni Leonardo Victor. Né? Outros eventos em várias outras cidades, como, por exemplo, Formiga. Paulo José de Oliveira, nosso companheiro Paulinho, organizou lá em Formiga, Minas Gerais, um seminário, um congresso lá dos poetas trovadores. Então, isso é interessante, e dizer que toda essa criação, todo esse movimento do neotrovismo, ele foi iniciado aqui com a criação do CTC, a 1º de julho de 1980, CTC, Clube dos Trovadores Capixaba, com base numa ideia do escritor Eno Teodoro Vanck. Eno Teodoro Vanck nasceu em Ponta Grossa, 23 de junho de 1929, e faleceu no Rio de Janeiro, a 28 de maio de 2001. Foi um engenheiro e poeta brasileiro, formou-se em engenharia civil na Universidade Federal do Paraná, autor do livro O Trovismo, publicado em 1978. O livro é um relato minucioso e um verdadeiro ABC do movimento no período de 1950 a 1978. Trovismo seria o primeiro movimento poético literário genuinamente brasileiro. O escritor Eno Teodoro Vanck foi laureado
em inúmeros congressos de trovas e em jogos florais. É autor de mais de 1.000 publicações, entre as quais o livro A Trova Popular, A Trova Literária e o Trovismo. Sem dúvida, porém, nenhuma obra desse autor teve maior repercussão do que o soneto Apelo, produzido em 1968, e certamente o poema brasileiro mais traduzido em línguas estrangeiras. Esse, então, é Eno Teodoro Vanqui, é o patrono da nossa academia, a CLAP-CTC. Em 10 de outubro de 2024, agora, nós fundamos a Rádio dos Poetas Trovadores. É uma rádio oficial da CLAP-CTC, da nossa Academia Capixaba de Letras e Arte de Poetas Trovadores, fundada a 18 de novembro de 2017. Né? Nós éramos o CTC, Clube dos Trovadores Capixaba, e aí, para não confundir, o pessoal falava clube, o clube tem piscina, tem quadra de tênis lá no clube de vocês. Então, para não confundir, a gente resolveu, no dia 18 de novembro de 2017, em Assembleia Geral, transformarmos o Clube dos Trovadores Capixaba em Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Meu nome é Clédio José Borges, eu nasci no bairro de Aribiri, no município de Vila Velha, 15 de setembro de 1950, certo? E sou morador da cidade da Serra, desde 1979, e sou cidadão serrano. Recebi o título da Câmara Municipal da Serra desde 1994. Pertenço a várias academias de letras e estou como presidente fundador, fui o presidente fundador da Academia de Letras e Artes da Serra e estou atualmente como presidente fundador da CLAP-CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Esse é o nosso programa inicial, um programa em que a gente aborda sobre esse movimento, o neotrovismo, esse movimento literário. A trova possui seu conceito plenamente estabelecido. É um poema de 4 versos, 7 sílabas, com rima e sentido completo. É diferente da quadra. A quadra é toda estrofe formada por 4 linhas de uma poesia. Assim, não é verdade que quadra e trova sejam a mesma coisa, que a trova evoca mais os trovadores da Idade Média, os trovadores da Idade Média, que a quadra seja uma forma de fazer poesia mais moderna. Não, entendeu? A quadra pode ser feita simétrica e com versos brancos, sem rima. E aí, então, será só uma quadra sem ser a trova, que obrigatoriamente é uma poesia que tem que ser metrificada. A trova deve estabelecer as seguintes características. Ser uma quadra, ter 4 versos. Em cada poesia... Em poesia, cada linha é chamada de verso, né? Cada verso deve ser 7 silábicos, ou seja, deve ter 7 sílabas poéticas, em redondilhas maiores, certo? As sílabas são contadas pelo som. Em poesia, as sílabas são contadas pelo som. Terceiro item, ter sentido completo e independente. O autor da trova deve colocar nos 4 versos toda a sua ideia. E a trova não tem título. A trova difere dos versos da literatura de cordel, onde as quadras ou cestilhas, o autor conta uma história que no final soma mais de 100 versos. Outra característica da trova é que ela tem que ter rima. A rima pode ser do primeiro verso com o terceiro, segundo com o quarto, no esquema AB-AB, ou ainda somente do segundo com o quarto, no esquema AB-CB. Existem trovas também nos esquemas de rima AB, BA, ou seja, primeiro com o segundo, terceiro com o quarto, a rima, e AA, BB, primeiro com o segundo, rimando primeiro com o segundo, e o terceiro com o quarto verso. Então, isso são as características da trova e a diferença da trova para a quadra. Exemplo de trova, de Adelmar Tavares, trovador que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ó linda trova perfeita que nos dá tanto prazer.
Tão fácil depois de feita, tão difícil de fazer. Ademar Tavares, considerado o rei dos trovadores, né? Ele nasceu em Recife em 16 de fevereiro de 1888 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de junho de 1963. Outro exemplo de trova, uma trova de minha autoria, Clério José Borges. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. 4 versos com rima e sentido completo, né? Jorge Amado, o escritor Jorge Amado, já falecido, né, em entrevista à jornalista Maria Tereza Cavalheiro, trovadora de São Paulo, também já falecida, disse o seguinte: não pode haver criação literária mais popular que fale mais diretamente ao coração do povo do que a trova. É através dela que o povo toma contato com a poesia e sente sua força. Por isso mesmo, a trova e o trovador são imortais. Essa é a frase do escritor Jorge Amado, em entrevista à jornalista Maria Tereza Cavalheiro. A trova e o trovador são imortais. É isso aí, pessoal. Já estamos com praticamente 15 minutos, 16 minutos de programa. Nosso primeiro programa inicial, programa 00. Dizer para vocês que nós cultuamos a trova literária, ou seja, a trova que cada um de nós realiza, constrói, como obra de arte, como literatura. Existe também a trova popular. Por exemplo, Afonso Cláudio Freitas Rosa, que publicou no Rio de Janeiro, em 1921, o livro Trovas e Cantares Capixabas, onde reuniu 21 trovas populares, colhidas no povo, que ninguém sabe a autoria, são as chamadas trovas folclóricas. Tem 2 trovas no livro dele, de 1921, que diz o seguinte: mandei fazer um barquinho da casca do camarão. O barco saiu pequeno, só coube meu coração. Outra trova popular, que não se sabe a autoria, né? Você diz que mal de amor não mata quem está alerta, pois eu ouvi de um doutor que amar é ter cova aberta. Afonso Cláudio, que nasceu na província do Espírito Santo, freguesia de Barra do Mangaraí, no município de Porto Cachoeira de Santa Leopoldina, né? A 2 de agosto de 1859, ele tomou posse como governador do estado do Espírito Santo a 20 de novembro de 1889 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de junho de 1934. Ele publicou Trovas e Cantares Capixaba e também teve uma participação muito grande com o relato histórico de uma revolta dos negros escravizados acontecida aqui no Queimado, aqui na região da Grande Vitória, em 1849. Para encerrar, nós vamos falar uma trova de Teixeira Leite, um grande poeta, jornalista e contista, nascido em Prado, na Bahia, 6 de fevereiro de 1891, e que residiu vários anos aqui até a sua morte aqui no estado do Espírito Santo, sendo membro, inclusive, da Academia Espírito Santense de Letras, que publicou vários livros, né? Fidelis, em 1927, Vitória, em 1928 e Serenatas, em 1930. Teixeira Leite tem uma trova que diz o seguinte: em meus amores diviso um de mais sinceridade, o que nasceu de um sorriso e vive de uma saudade. Amigos, obrigado a todos pela atenção. Retornamos brevemente no próximo programa, na próxima semana, com o programa número 2, programa Clério José Borges, Entre Trovas e Trovadores. Obrigado aí pela atenção, pessoal.